Mas glória a Deus. Último dia de 2025 e 2026 eu tenho algumas coisas a serem resolvidas e eu imagino que você também. Eu suponho, hipotetizo, 2026 você tem desafios que quer resolver. Eu quero ler com vocês um texto editado por Lucas, vivido por Pedro lá em Atos capítulo 3. E a proposta inicial do ano é o versículo 19, 20, mais especificamente essa palavra que nos diz uma esperança em tempos de refrigério para 2026. Queremos refrigério, queremos portas abertas, queremos progressões, mas eu quero ler o texto e te ajudar nessa noite a pensar, a refletir em uma palavra que possa te ajudar a iniciar 2026. Atos capítulo 3, versículo 19 e 20. Pedro vai se expressar dessa forma, narrado por Lucas. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Deus, nós precisamos de uma palavra nessa noite, que nos ajude a iniciarmos 2026, uma palavra que seja sua, uma palavra que nos ajude a olhar para 2026 com a inspiração, com a confiança, com a segurança, com a garantia que só o Senhor pode dar. Nos ajude, Deus, nos ajude a pegarmos a sua visão, a nos comprometermos com o Senhor. Nos ajude, Deus, na iniciação de 2026, a termos do Senhor uma fala, ó Pai, que possa nos impulsionar, nos levar para outras fases, para outros níveis, outros ambientes, tudo através do Teu Espírito Santo, para que a gente possa ali experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Fale conosco, nos ajude, em nome de Jesus. Eu preciso entrar 2026 pensando em buscar Deus. Eu preciso entrar 2026 com essa prioridade. É um ano que eu vou buscar Deus, priorizar Deus, ter isso como meta, uma meta alcançável. E para isso eu preciso me confrontar e nesse confronto decidir, e no dia do jogo do Cruzeiro e no dia do culto, eu preciso de forma antecipada já mentalizar uma meta e dizer: no dia que eu for desafiado e tiver um jogo do Cruzeiro e um culto 2026, eu vou ao culto. Eu preciso me programar para buscar a Deus, porque 2026 eu quero que seja diferente. Eu quero vencer certos desafios, os quais eu não venci em 2025. E quando eu vejo a história de Pedro,
essa centralidade, esse foco, essa capacidade de ir ao templo na hora nona, 3 horas da tarde. Eu consigo observar: Pedro, você é um cara focado. Eu preciso entrar 2026 com essa prioridade. 2026 eu quero expor, externar, abrir o meu coração diante das necessidades que eu tenho e apresentar a Deus. Deus, está doendo aqui, preciso ali, tenho isso para consertar, preciso amadurecer nesse sentido, nesse setor, nessa área. É um ano para que eu apresente a Deus as minhas necessidades. Assim como Pedro, e a história conta antes, porque o versículo 19 e o versículo 20 é o auge da explicação de Pedro para que as coisas fossem resolvidas. Antes disso, na hora nona, 3 horas da tarde, Pedro vai ao templo e ali tem uma necessidade. Essa necessidade, olhando para o texto, lá no versículo de número 2, diz que é uma necessidade de infância. Imagine só: eu sei que você vem lá de 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, carregando e lutando com a mesma coisa em certas áreas da vida, e a gente precisa vencer isso. A Bíblia vai fazer uma referência de uma necessidade apresentada no templo, lá da Porta Formosa, alguém que tinha uma necessidade desde a infância. Há quanto tempo isso está sendo familiarizado com você? Há quanto tempo que você, inclusive nesse ano de 2025 todo, você vem carregando essa necessidade? Preciso resolver, preciso resolver, preciso resolver. Cadê a solução? Certas coisas em 2026 eu não quero que seja como 2025, de maneira alguma. Sempre quando se fala em solução, nós esperamos resolvermos as nossas necessidades à nossa maneira, ao nosso jeito, dentro do nosso padrão, sendo que Deus tem um jeito, um padrão, um tempo, e é para a sua glória. Voltando alguns versículos para você entender o texto, lá no versículo 4, eu olhando a vivência, aquilo que Pedro recebeu, eu vejo que Pedro recebeu algo que eu vou precisar, e vou precisar disso em 2026. E se você me perguntar, o que é, pastor? O que eu vou precisar, que está lá no versículo de número 4, que Pedro teve e que eu vou precisar para 2026? Eu vou precisar de entrar em 2026 com algo que Pedro teve, e isso diz respeito à autoridade de Deus. Imagine só, eu entrando em 2026 sem autoridade nenhuma de Deus, sem nenhum tipo de algo que Deus pudesse ou possa me dar, para que eu possa lutar, desbravar, romper. Deus, eu preciso da autoridade que venha do Senhor, para que em 2026 eu entre, Deus, e entre expulsando os demônios, repreendendo em nome de Jesus o mal, crendo que vou ser curado, crendo que esse embaraço, que esse laço, pela autoridade que o Senhor vai me dando, lendo a tua palavra, essa situação vai ser resolvida. Então não pense em andar o ano de 2026 sem nenhuma autoridade.
Pedro, ele faz no versículo 6, e você não leu isso ainda, eu vou contar para você, é só para você entender. Pedro, ele faz uma divisão classificatória. Isso é maior que isso, isso é menor que isso. Lá no versículo 6. Pedro faz uma divisão que eu já tenho que entender essa divisão logo em 2026. Que divisão é essa, pastor? É a divisão de importância, de valor, é a divisão que devemos fazer em qualquer situação. E Pedro vai fazer essa divisão dizendo isso para uma pessoa que pede esmola. Pedro vai dizer assim: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. A divisão está aí. E eu preciso entender isso para o ano de 2026. Deus é maior, melhor, é mais importante, mais valoroso do que o dinheiro. Porque o dinheiro, ele tem a sua importância, é claro, mas tem certos alcances que ele não vai. Tem certas curas que ele não faz, tem certas restituições que ele de maneira alguma consegue ter domínio. E Pedro já faz essa classificação: Deus é maior e melhor do que o ouro e do que a prata. Jesus Cristo deu essa restituição a esse homem: saúde, nova vida, novas oportunidades, e só Deus pode dar isso. E Pedro, ele vai enfatizando isso à sua maneira, no seu linguajar, de que Deus, naquilo que ele se propõe a fazer, ele faz existir. A sua palavra faz acontecer, e a ordem dele faz aparecer o que ele diz para aparecer. E eu vou me nutrindo, vou me alimentando da experiência de Pedro no capítulo 3, e vendo que as experiências das manifestações de Deus na vida das pessoas servem para mim, para o meu dia a dia, para o meu 2026. Porque eu vejo no texto Deus pegando um fato, algo real, decadente, escasso, e fazendo uma inversão. Então eu posso entrar no ano de 2026 com essa expectativa, com essa esperança, ainda que esteja escasso, mirrado, ainda que esteja todo defeituoso, ainda que não exista, Deus chama à existência aquilo que não existe. E eu vou me alimentando da experiência de Pedro. Outra familiaridade que Pedro vai me dizer aqui no texto em relação à experiência de vida é que toda a interpretação da manifestação de Deus precisa ser corretamente interpretada. O que você quer de Deus ano que vem? O quê? Ele dá mesmo, dá. E não dá só para crente, não. Dá para uma gama enorme de pessoas. Deus dá. Então parece que o mais importante não é aquilo que Deus dá, mas você quer e acha o mais importante aquilo que Deus dá. Vamos pensar na interpretação correta dessa manifestação de Deus. Quando Ele dá a você alguma coisa, dá um emprego, dá saúde, dá uma porta aberta, dá uma restituição. Quando Deus dá, isso precisa ser bem interpretado no ano de 2026. Deus, o Senhor deu. Como que eu interpreto isso? Pedro vai me sugestionar através das suas atitudes, de maneira que eu devo prestar atenção naquilo que Deus me dá. Mas eu nunca posso inverter e dar mais atenção
ter mais afeto com aquilo que Deus me dá, ao invés de ter mais afeto e atenção com o próprio Criador. Então a frase correta é essa: a bênção nunca será maior do que o abençoador. E eu preciso pensar nisso, me preparar para isso no ano de 2026. Pedro, no versículo 12, para você entender a história, ele começa a explicar como que essa bênção de Deus, ela deve ser entendida. E a maneira correta que Pedro vai explicar isso é dizer: não fui eu que curei esse que está aí mendigando, não foi por minha piedade. Em outras palavras, não foi por minha força, não foi por uma habilidade pessoal, não foi por algo que eu mereço, não é algo meritocrático de maneira alguma. Foi Deus, é Deus, não foi acaso, não foi aleatório, não foi a sorte, foi uma convergência do poder de Deus. Eu preciso entrar no ano de 2026 com essa consciência: Deus não é o acaso, não é a sorte, não é a questão aleatória, não. Deus é o seu poder, é a sua direção, é a sua vontade, é o plano que o Senhor tem. Deus, não me deixe desviar a sua glória. Ainda vejo nessa vivência de Pedro algo muito interessante, porque eu ainda não cheguei no versículo 19 e 20 para te explicar, mas o versículo 13, eu vejo como Pedro consegue valorizar a promessa. A Bíblia, ela é constituída, recheada de promessas. Eu vejo como que Pedro faz um salientar, uma divulgação do cumprimento da promessa de Deus. Eu vejo como Pedro, na sua experiência, consegue entender como essa promessa tem caminhos, variações, regidos, administrados por Deus. Uma promessa segura, garantida. Então hoje, se eu fosse você, conselho pastoral, pediria a Deus, falaria com Deus. Teve coisas em 2025 que me machucaram muito, que eu quis alcançar e não consegui. E eu queria que mudasse. Deixa eu te dar um toque de observação bíblica. Em cima do seu pedido, põe uma promessa. Em cima do seu pedido, descubra uma promessa. Em cima do seu pedido, ore em cima dele, baseado numa promessa dita, revelada na Bíblia. Peça a Deus, mas peça a promessa relacionada com aquilo que você está pedindo. Porque quando eu vejo o Pedro na sua vivência e na sua experiência, no capítulo 3, no versículo 13, ele faz a citação: olha, a promessa feita em Abraão, a promessa feita em Isaac, a promessa feita em Jacó, foi esse Deus quem fez isso, é esse Deus quem faz isso. Pedro, ele conhece o interior humano por uma revelação divina. E Pedro fala no versículo 14, e me deixa entender, dentro de umas vertentes, a capacidade que a gente tem de substituir o que é certo por aquilo que é errado. Quantas coisas nesse ano de 2025 você substituiu aquilo que era certo por aquilo que foi errado? Aquilo que valeria a pena por uma coisa que você concluiu na experiência não teve nenhuma valia. E nós fizemos muito disso no ano de 2025. Pedro vai me impulsionar a esse tipo de reflexão. A substituição que eu tenho facilidade em fazer. No ano de 2025, você teve muitas chances de acreditar de todo o seu coração, de toda a sua alma,
e de todo o seu entendimento, mas você não creu, você optou, você na verdade se esvaiu, você buscou outra direção. Era hora de crer e você não creu, era hora de você se entregar a Deus e você não se entregou. Pedro fala sobre isso, a respeito do que fizemos com Jesus. Substituímos uma palavra abençoada, uma leitura bíblica, substituímos isso às vezes por uma crítica, por uma observação pessimista. Às vezes dentro da igreja substituímos os fazeres, as atividades eclesiásticas por oração. Fazemos e queremos fazer, queremos realizar, queremos na realidade nos manifestarmos, mas não oramos. Deus sabe que em 2025 as substituições que nós fizemos, Pedro vai nos dizer, e na sua experiência está aí, você consegue perceber isso no versículo 15, esse entendimento que Pedro nos dá de que faltou discernimento espiritual, não perceberam quem era Jesus e o desprezaram. Ah, meu Deus, em 2025, quantas vezes o Senhor disse, quantas vezes o Senhor quis me orientar. Deus, me perdoe pelas vezes que o Senhor falou comigo e eu ignorei, e eu não dei a devida atenção. Deus, eu preciso que 2026 isso mude. E olhando o texto ainda, no versículo 16, eu vejo Pedro explicar a razão que muda a vida das pessoas: Jesus. Mas até agora eu não fui no versículo 19, eu preciso ir. 2026, eu espero do púlpito como pastor, que Deus te abençoe, que Deus abra as portas para você, que Deus te conduza e faça você entrar em lugares que você não entraria nunca, a não ser que Ele assim quisesse. Nós queremos esse refrigério, queremos essa segurança para 2026, queremos essa paz dita por Jesus em João 14, 27, quando Ele diz: a minha paz vos dou. Queremos um 2026 cheio de paz, na casa, no serviço, na igreja, na escola. Deus, eu quero sim me ver livre de certas tensões de 2025, de certas ansiedades, e tenha isso, Deus, como uma oração de púlpito, porque a ansiedade que me consumiu, angústias que me deprimiu, Deus, eu vivi uma imprevisibilidade do futuro, e isso é muito ruim. Nós queremos melhoria de vida em 2026, o doente quer ser curado, ter saúde, gente que precisa fazer algumas conquistas para uma melhoria de vida, precisa ter soluções, progressos. Aí vem Pedro me dizer no versículo 19: arrependei-vos. Deus, me desculpa, deixa eu conversar com o Senhor, eu quero uma outra palavra, eu quero uma outra direção. E o Senhor me diz para arrepender-me em 2026. Me explica isso melhor, porque isso não cabe, isso não é assimilado com profundidade. Espírito de Deus, me ajuda. Essa é a palavra que vai solucionar o seu problema em 2026. Vamos lá? Vamos explicar? Deus te dizendo em 2026: arrependei-vos. O que Ele quer dizer com isso? Deus dizendo isso a você, não se sinta estranho
E não sinta estranheza em Deus falar assim com você. Entre 2026 com arrependimentos. Deus, o que o Senhor quer? Deus quer que você faça uma autoanálise, tenha um check-up. E esse check-up começa com a seguinte pergunta: quem você é? E você vai procurar saber quem que você é. Quem que você é? Eu sou o habilidoso, eu sou o intelectual, eu sou aquele que tem dinheiro no banco, eu sou aquele que tem saúde. Quem que eu sou? O próprio Deus vai me conduzindo para uma resposta, e uma resposta que eu vou ter do próprio Deus, que vai me dizer: você é pó da terra. Meu Deus, eu estou entrando em 2026, Senhor. O Senhor está me dizendo em 2026 que eu sou pó da terra. Isso. Tem mais pergunta. É um check-up. Não tenha isso como estranho. A outra pergunta é: o que você pode? A gente acha que pode tanta coisa, que domina tanta coisa. É por isso que a gente fala demais, é por isso que a gente se intromete demais, é por isso que a gente quer cercar demais, é por isso que a gente, na realidade, não se aquieta. E Deus, fazendo o check-up para que essa palavra tenha sentido, arrependei-vos, Ele me pergunta: em 2026, o que você pode? E Ele mesmo vai me conduzindo para a resposta. Eu vou chegando à seguinte conclusão: Deus, na verdade eu não posso coisa alguma. Nada pode ser dado ao homem se do céu não for dado. E Deus vai fazendo esse check-up para que o arrependimento ele se concretize, ele amadureça, ele ganhe robustez, ele tenha sentido, ele tenha significado, porque este é o caminho. Arrependei-vos. E eu estou no check-up, faço check-up realista, verificando as minhas profundas carências, mas não para por aí, não pode parar por aí. Deus tem um segundo passo depois do arrependimento. Que passo é esse? É o arrependimento que me move, que me induz, que cria o ambiente da confissão. Eu preciso, 2026, ser aquela pessoa que tem a habitualidade da confissão. Deus, 2025, eu fui orgulhoso naquele setor. Deus, 2025, eu fiz aquilo que não podia. Deus, 2025, eu fiz aquele comentário que foi maléfico. Deus, 2025, quando eu vou fazendo o check-up, isso me leva para um outro ambiente, um ambiente da confissão. E na confissão eu vou declarando a Deus: Deus, eu preciso da sua ajuda. Isso de forma confessional. Na confissão eu digo a Deus, declaro a Deus: Senhor, eu preciso do seu perdão. Na confissão eu consigo entender que Deus precisa agir para o meu resgate. Na confissão eu vou entendendo e confesso a Deus: Deus, se não for as suas misericórdias, Deus, as suas misericórdias são as razões pelas quais eu não sou destruído. E a proteção, Deus, e a provisão, Deus, eu preciso do Senhor. Então, do arrependimento, do check-up, eu vou para a confissão. Não para por aí, não para por aí. Tem mais. Não tenha medo de Deus te convidar para se arrepender em 2026. É a solução para a sua vida. Depois da confissão, eu preciso de mudança, porque eu me arrependi. Fui para o ambiente da confissão e não posso parar por aí. Eu preciso de mudança, eu preciso que algo seja invertido, eu preciso que Deus me ajude, e é o que eu preciso: mudança, direção mudada. Filosoficamente, tem uma frase que diz: nada muda se você não mudar.
Então eu preciso mudar isso. Porque 2025 teve coisas que ficaram pendentes. Agora essa mudança, Deus, eu quero discuti-la com o Senhor para 2026. Eu quero ver como que ela acontece na prática. Eu quero ver como que ela vem de forma consolidada. Como que é? E aí eu fico imaginando Deus me explicando como que a mudança vem. Olhando para a Bíblia. E eu começo a entender. A mudança vem quando Ele fala com você. Do arrependimento, eu vou para a confissão, da confissão, eu entendo que precisa de uma mudança, e essa mudança, cadê? Onde que está? Ela começa a ser processada, edificada, construída, quando Deus fala a respeito dela. Então eu preciso que o Senhor fale comigo nesse ano de 2026. A mudança acontece quando o Senhor fala, e quando eu tiver dificuldade em aceitar a sua fala, em guardar a sua fala, Deus, tenha misericórdia de mim, porque a mudança só vai acontecer quando o Senhor falar. Só que eu vou entendendo pela Bíblia que quando Deus fala coisas espirituais. Então eu preciso em 2026 me preparar para isso. Eu ouço o político, eu ouço a estatística, eu ouço a teoria, eu ouço tanta coisa via internet, mas em 2026 eu preciso me preparar para que Deus fale comigo e não fale da forma como o mundo fala. Eu preciso me preparar para que Deus fale comigo da forma como Ele está acostumado a falar na Sua palavra. E como é que Deus fala na Sua palavra? Deus fala coisas espirituais. Ah, Deus, me ajuda, porque o Senhor vai falar comigo em 2026 coisas espirituais. E sabe o que a Bíblia fala em Hebreus 11:3? Fala que o visível veio a existir das coisas espirituais. Então tem decreto em 2026 que vai ser editado. Tem palavra em 2026 do mundo espiritual que vai ser editado. Tem coisas do mundo espiritual em 2026 relacionada à sua vida que vai ser dito. E o que for dito lá no mundo espiritual em 2026 é o que vai acontecer com a sua vida. Por isso que você precisa ficar atento à fala espiritual. E eu preciso ir para o final para te incentivar. Quando Pedro fala em cancelar os seus pecados, o que é isso para 2026? Cancela mesmo, Jesus. Perdoa os meus pecados, perdoa para que eu entre em 2026 sem impedimento algum, porque a palavra de Deus vai dizer a respeito disso: cancelados os teus pecados. Que impedimento que eu estou tendo e tive até hoje? O que aconteceu que eu achei que ia dar certo e não deu? Eu preciso em 2026 que esses impedimentos sejam removidos, e você sabe quais são. Impedimentos que não me dão direção e não me dão acesso a certos lugares, não me deixam chegar, ter alcance em certos níveis. E isso a gente precisa distinguir, identificar, saber do que se trata, por que eu não fui, por que eu não alcancei, por que não deu certo. Isso chama-se pecado. Deus me ajuda, tenha misericórdia de mim, cancela os meus pecados pelo sangue de Jesus. E nessa liberação é que eu vou me sentir 2026 em condições de andar, de caminhar. Você só vai a certos lugares em 2026. Você só será liberado em 2026 para atingir certos patamares se os seus pecados forem cancelados por Jesus. Vamos lá. Vamos nos preparar para isso, porque finalizei da seguinte maneira: eu preciso do acesso a Deus, para que eu entre em 2026 na sua presença,
e tenha refrigério. Então a ideia é essa: 2026 eu quero estar na presença do Senhor, assim como Pedro na hora nona estava lá no templo, na porta chamada Formosa, dizendo para aquele aleijado: levanta, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Eu preciso que 2026, eu focado nas promessas do Senhor, elas se cumpram em mim, eu na presença do Senhor. Eu preciso na presença do Senhor receber aquilo que Ele pode me dar, herança. Você sabe o que é uma herança? 2026, já pensou Deus te dando uma herança? Eu vou te explicar. Herança é quando Deus dá e você não merece, você não trabalhou para isso, você não cultivou para isso, você não fez nada para isso. O Sânzio, meu filho, a Sofia, espero que eles tenham herança de trabalho, suor, que foi meu e da Eni. 2026, na presença do Senhor, que Deus te dê herança, algo que não venha da sua condição meritocrática de maneira alguma. Espere isso na presença do Senhor. Espere em 2026 que Deus faça planos para você. Deus, que plano que o Senhor tem? O que o Senhor quer? Qual a direção que devo ir? Deus, o Senhor fez um plano lá para Israel, uma terra que mana leite, que mana mel. Faça isso para mim em 2026. Na presença do Senhor, tempo de refrigério, o acesso, o pecado cancelado por causa de Cristo, o arrependimento, a confissão, a fala espiritual que Ele vai dizer. Eu na presença do Senhor, meu Deus, a minha resposta de oração, ela será concretizada. Eu vou falar e o Senhor vai me responder. Eu vou falar e o Senhor vai me dar a direção. Deus, 2026, eu preciso entrar na sua presença, de maneira que o Senhor faça uma inversão na minha vida. Preciso disso. A presença do Senhor em 2026. É essa presença que vai pagar as minhas dívidas. Saiba mais disso. É essa presença que vai restaurar aquilo que me quebrou. É essa presença que vai renovar as minhas forças e dar força ao cansado. É essa presença do Senhor em 2026, por esse processo de arrependimento, de confissão, de mudança, de palavra espiritual que Ele vai me dizer, de aceitação dessa palavra. É essa presença que vai realmente fazer do meu ano de 2026 um ano diferente de todos os anos que eu vivi. Preciso orar por você. Nessa mensagem eu preciso falar com Deus em oração a seu respeito. Interceda comigo. Vamos orar? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Deus, eu quero que 2026 seja melhor que 2025. Eu quero entender que preciso em 2026 dar prioridade ao Senhor. Quando for tentado a me envolver com algo que é seu e algo que é do mundo, ter a força, o discernimento de te dar a prioridade. Eu quero, Deus, 2026, ter as promessas do Senhor para conviver com essas promessas, para lutar com essas promessas, para em oração dizer ao Senhor: Deus, o Senhor me disse, o Senhor prometeu, o Senhor não é homem, ó Pai, de maneira alguma para falhar. Deus, eu creio que o Senhor disse, tudo que o Senhor disse, o Senhor vai se cumprir. Deus, abençoa o teu povo em 2026, para que teu povo entenda, ó Pai, que o Senhor vai falar uma palavra espiritual, e essa palavra espiritual deve ser discernida espiritualmente, não, ó Pai, carnalmente, não através, ó Pai, de, ó Pai, algo ligado à autoajuda, ou algo relacionado, ó Pai, a qualquer meio que não seja o Senhor. Por isso, quando o Senhor falar espiritualmente, Deus, nos ajude a aceitar, a valorizar, a dar importância.
Deus, me ajude, que no ano de 2026 eu entenda esse seu chamado, arrependei-vos, e faça o check-up, e olhe para dentro de mim, e veja as minhas carências, as minhas necessidades, e busque através da confissão ajuda que venha da tua parte. Deus transforma, Deus ajuda, Deus dê força, Deus rompe essa barreira, Deus amadurece. Deus, 2026, pode falar, pode Deus se pronunciar, porque eu sei que aquilo que o Senhor disser é o que vai acontecer. Deus, me ajude na sua presença em 2026. Me ajude, Deus, porque o Senhor em 2026 tem herança, algo que, ó Pai, só o Senhor pode fazer e não depende do meu esforço. Herança não é algo conquistado por aquele que herda, de maneira alguma, algo estranho, algo realmente, ó Deus, diferente de entender isso, mas o Senhor dá àqueles, ó Pai, que de fato necessitam. Em 2026, me ajude essa igreja, aqueles que estão aqui visitando, ó Pai, a terem essa consciência de que o Senhor quer melhor do que o ouro, do que a prata, porque o Senhor vai em todos os lugares, o Senhor alcança qualquer patamar. Deus, nos abençoe em 2026, de maneira que a nossa vida seja entregue ao Senhor, devota ao Senhor. Faça isso e o nosso 2026 será diferente. O nosso 2026 será realmente cheio de conquistas, cheio, ó Pai, de garantias, por causa do Senhor. Por isso, Deus, do altar, abençoamos o teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que 2026 o teu povo tenha a sua palavra, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, fique em pé, participe do louvor. Deus tem um plano na sua vida e é isso que nos motiva. Eu vou lá atrás com o Rodrigo lá, então, que eu vou lá atrás com o Rodrigo, eu vou ajudar ele lá, tá bom? Melhor você tirar. Mais uma vez, eu convido vocês a adorar o Senhor de todo o seu coração. Tenha o seu ano em mente, tenha Cristo em mente. Ele é a razão, não é o ano novo que vai fazer todo lugar. Então, que neste momento de oração eu consigo ter isso para demonstrar a Ele o que Ele é tão precioso na tua oração.